então. A palavra que Deus separou para a gente hoje nos convida a sair da caverna. The message today, prepared by God, is inviting us to leave the cave. E eu, sinceramente, vejo aqui manifestação de Deus para que a gente seja chacoalhado um pouco, porque às vezes a gente está em certas batalhas, no nível espiritual, no nível emocional. A gente não sabe exatamente o que está causando isso pra gente, qual é o nosso inimigo. A gente não consegue colocar o nosso inimigo na mira. A gente não consegue atingir aquele nosso inimigo e isso nos faz sentir um pouco perdido. Sometimes we are in battles where it could be in the spiritual level or emotional level, and eventually we can see the enemy, which makes us feel a bit lost because we can't really target the enemy and beat the enemy, and yeah, eventually we don't know how to, get out of that situation. E aí Deus fala com a gente hoje, trazendo algumas reflexões sobre a vida do Elias, né? O profeta Elias. E aí a palavra de hoje está baseada na história que está lá em 1 Reis, capítulo 17, e dali para diante, onde Elias é levantado por Deus para confrontar a adoração a deuses falsos que estavam ali, no meio do povo de Deus. So today, we're gonna use the story about Eliah, which is in 1 King chapter 17, and from there on, where Eliah is raised by God to confront the worship to fake gods that were there in the middle of Israel. Naquela velha cultura, naquele contexto onde se passa a história, Jezabel era a rainha de Israel, se casa com o rei Acabe, e esse casal, eles são péssimos reis, porque Jezabel traz a cultura de adoração a Baal, um deus falso que promete trazer prosperidade e produtividade através da chuva. Então Elias, naquele contexto, ele não é levantado só para confrontar um rei, mas ele é levantado para confrontar toda uma cultura de adoração. Ele é confrontado para levantar toda uma cultura de adoração. Pessoas que se prostravam a esse falso Deus. In this old culture, Jezebel, the queen of Israel, get married with King Acabe, don't know how to pronounce it in English, and they are a terrible couple of queen and king, because Jezebel brings a culture of worshipping Baal, a god which is fake and promises to bring prosperity and productivity through the rain. So Eliah was not only there to confront a king, but a whole culture of worshipping of people that would bend in front of this fake god. E a Bíblia nos diz o princípio de nos tornarmos aquilo que a gente adora, e agora uma nação inteira se prostra a Baal. Vou repetir, a Bíblia nos fala sobre o princípio de a gente se tornar aquilo que a gente adora, e agora uma nação inteira se prostra a Baal. O problema é que uma fonte falsa de força, de conforto, sabe, a água da vida que Jesus falava, uma fonte falsa de água da vida nunca vai nos satisfazer. The Bible tells us about the principle of us becoming whatever that we worship. And now the whole nation in Israel is bending in front of Baal. The problem is such a fake source of living water, for example, as Jesus said, will never satisfy us. O Brasil, por exemplo,
Ele é conhecido pelo futebol, pelo churrasco, pelo samba, né? Toda vez que eu estou conversando com os meus colegas de trabalho e a gente está conversando sobre o nosso país, sobre a nossa cultura, isso são as coisas que são tocadas, né? Mais que isso, a gente é considerado um povo super alegre. Interessantemente, a gente está na liderança da lista com o maior percentual de pessoas com transtorno de ansiedade. E a gente é o 5º país, Brasil, com maior depressão segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Isso por quê? Porque essas fontes falsas de felicidade nunca vão nos satisfazer. Essas fontes falsas de alegria nunca vão nos satisfazer. Despite Brazil is known by the football, by the barbecue, by samba, those are topics that are commonly addressed when I'm talking to my colleagues, for example, at work. And more importantly, we are considered by almost everyone happy people. Despite of that, we are leading the world with the biggest percentage of people with anxiety issues. And we are the top 5 or the number 5 country with more depression according to the, how is it in English, guys? OMS. Depression. Health World Organization? Don't know. Anyway, you know what I mean. And that's because those fake sources of joy and happiness will never satisfy us. Elia, para declarar guerra, ele libera uma palavra onde por 3 anos e meio não houvesse chuva lá em Israel. E a nação conhecesse o Deus que abre e fecha os céus. Elia declares a war, and for that, he sends a message that for 3.5 years would be no rain, and in that way the nation of Israel would get to know the God that can open and close the sky. Seca também é um recurso para Deus nos confrontar. Então, ao invés da gente orar por chuva, às vezes, talvez o que a gente deva fazer é entender o motivo da seca. Entendendo o motivo da seca, talvez a gente consiga ver a nossa vida transformada. Dry times is a resource of God to confront us. So instead of praying for rain, we should eventually seek to understand what is the reason for this dry period in our lives. And once we get to know that, to understand that, our lives may be transformed. Elias era um profeta que confrontava. E são esses profetas que a gente tem que buscar. Profetas e líderes e pessoas enviadas por Deus que confrontam o nosso presente para que o nosso futuro esteja garantido. Então, depois de 3 anos e meio, Elias decreta um confronto no Monte Carmelo. E porque ele confronta e ora a Deus nesse confronto, cai fogo do céu e os profetas de Baal são mortos. E se dá um fim àquela cultura. Elia was a prophet that used to confront. And those are the kind of prophets and leaders that we should seek, we should follow. Because they confront our present to secure our future. Then coming back to the story of Elia, after 3.5 years, he declares a confront. He's confronting the status quo. And in that mountain, there is fire coming from the sky, and all prophets of Baal die. Not only them, but the whole culture of worshipping a fake god dies together.
1 Reis 19, versículo de 1 a 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro para Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. So 1 Kings 19, 1-4 tells the story where the king tells Jezebel, the queen, what Elias has done and killed all the prophets. And Jezebel sends a messenger to Elias saying, God punish me if tomorrow by this time I haven't done with you what you have done with them. So Elijah was of course scared and ran away to save his own life. So somewhere in Judah, he left his servant and walks into the desert, walking for a day, and then he finds a tree and he sits under the tree and he prays and asks for the death. He says, Lord, I had enough. Take my life. I'm not better than how do you say, the opposite of successor. The ones that came before me. That's a way to translate it. Just forgot the word now. Então, quando a gente não tá bem na alma, a gente tende a querer nos isolar. E isso é natural. Elias, um homem que é tomado por Deus, que nem sequer morre, que é tomado por Deus aos céus, ele passou pelas coisas que a gente passou também. De não estar bem na alma, querer nos isolar, a ponto de pedir a morte. Ele faz um pedido duro naquela árvore. When we are not feeling good in our soul, we may tend to isolate ourselves. That's natural, it's human being. Even Elias, which was taken from earth to the heaven, he didn't die. Even him was feeling that way. And then he finds this tree and make a very tough wish. He wanted to die. 1 Reis 19, 5-6 diz o seguinte: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. 1 Kings 19 verses 5-6 say, after he laid below a tree and slept, suddenly an angel touches him and tells him, get up and eat. Elijah looks around and finds close to his head a baked bread and a jar of water. He eats, drinks, and lay again. O Senhor, assim como o anjo fez com Elias, ele vai chacoalhar as pessoas que estão dormindo. Às vezes a gente quer só se sentir mal. Às vezes a gente quer só se isolar. Às vezes a gente quer só dormir e ficar no nosso canto. A gente não quer passar por os desafios que estão à nossa frente. Mas aí Deus manda um anjo para nos chacoalhar, para nos acordar. Porque as nossas jornadas ainda não chegaram ao fim. E por ter um caminho longo ainda com muita coisa para fazer. E mais importante que isso, pessoal, nesse caminho longo que a gente tem com muita coisa para fazer, a gente tem muita gente para salvar.
The same way Lord wakes up Elijah, he's shaking people that are sleeping because their journey has not yet come to an end. They still have a long journey, a lot of things to do. And more importantly, along the journey, they have a lot of people to save. 1 Reis 19:8 diz o seguinte: Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. 1 Kings 19:8 says, he gets up, eats and drinks. Feeling stronger with that food, he travels for 40 days and 40 nights until he reaches Horeb, the mountain of God. E esse é o Monte Sinai. Esse monte que Elias chega ao Monte Sinai é o mesmo monte que Deus falou com Moisés. Então, quando a gente está confuso nessa fase das nossas vidas, e que a gente está escondido dentro de uma caverna, e que está dolorido sair daquela caverna, e que nos incomoda quando a gente é convidado a sair daquela caverna, o que a gente precisa é simplesmente falar com Deus. That mountain is Sinai, the same place where God talked to Moses. When you're confused in that phase of our lives where we are in the cave and we are invited to leave the cave, but that sounds painful because it means changes and new things to do, this is the time where we simply talk to God. 1 Reis 19, de 9 a 11, diz o seguinte: Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. In this message of 1 Kings 19, from 9 to 11, is explaining that Elijah was in the cave where he spent the night, and then God asks him what we are doing here, and he says, I have been very careful for you, dear God, but the Israeli rejected the alliance with you. They broke the altars, they killed your prophets, and I'm the only one left. And now they're trying to kill me as well. And then God tells him, you go out, you stay at the mountain in the presence of God, because God will go through, will pass by. Então muitos, assim como Elias, hoje estão dentro de uma caverna. Mas o que Deus está tentando falar com a gente é que a gente precisa sair dessa caverna para a gente ouvir o que Deus tem para nós. Vê que Deus não disse assim, fica na caverna que dentro da caverna eu vou falar contigo. Não foi o que ele falou. Ele está conversando com Elias. Mas a revelação, aquilo que vai vir, aquilo que ele quer que ele faça, tudo, o que Deus está dizendo? Sai da caverna e aí eu vou passar, e aí a gente vai conversar. So, a lot of us are like Elijah inside of a cave. But what God is telling us today is for us to listen to Him, it's necessary that we leave the cave. If we see what it's written in 1 Kings, God is talking to him, but when he talks to him, it's like, leave the cave, then I explain stuff to you. Then I will reveal stuff to you. But to leave the cave. Enquanto Elias estava ali,
houveram várias manifestações incríveis quando Elias estava na caverna. Mas em nenhuma daquelas manifestações estava Deus. Então Elias sai da caverna e Deus fala com ele. Em uma brisa suave. While Elijah was in the cave, a lot of great things have been seen. But in none of those, God was there. Then Elijah leaves the cave and then the Lord talks to him in a smooth breeze. 1 Reis 19, 13 a 18 diz assim: Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram seus altares, mataram seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria, unja também a Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja a Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. What we just read in 1 Kings 19, verses 13 to 18 is God talks to Elijah, asking what you're doing here, the same message we read before. He says, I have been careful with you and your things, but the Israeli rejected the alliance and so on, as we read before. And then God tells him, go back to the same way you came, go to the desert of Damascus, and there you're going to bless this one as king of Syria, that one as king of Israel, and so on. Basically, what we read in this message is one will kill all others that will escape the sword of another one. And God says, in the end, there will be 7,000 in Israel, those which didn't bend in front of Baal, and those which didn't kiss him. Então, o que a gente vê aqui é que Deus está sempre desejando nos levar para um lugar melhor, mas às vezes a gente fica preso na transição entre o que a gente sabe fazer e o novo. E normalmente esse lugar é confuso. E esse lugar pode ser difícil. E às vezes esse lugar pode se tornar perigoso. Quando a gente está estagnado, é quando ele vem e nos pergunta o que a gente está fazendo ali. E não porque ele precisa das nossas respostas sobre o que a gente está fazendo ali. Mas ele quer que a gente pergunte a si mesmo e tire essa resposta de dentro da gente. Encontre essa resposta dentro da gente. Porque a resposta já está lá. Assim ele pergunta para Elias o que ele estava fazendo ali, porque não era o lugar que Deus esperava que ele tivesse. Deus não precisava de Elias dentro da caverna. Deus precisava de Elias fora da caverna trabalhando para ele. Como que Elias transita de um momento tão poderoso, né, quando cai fogo do céu, né, lá nos altares? Como que Elias transita de um momento tão poderoso para um momento de sentir tanto medo? Como que a gente vive altos e baixos nas nossas vidas? Altos tão altos e baixos tão baixos. God is always trying to bring us to a better place, but sometimes we get stuck in that transition between what we know, where we know what to do, and where we fear the new. Eventually, this is indeed a confusing place, tough, and eventually it becomes even dangerous. And this is when we are stagnated, is when he comes and asks us questions. What are we doing there in the cave instead of being out working for him? And when he's asking us questions, not because he
needs the answers. It is just that God wants us to find the answers in ourselves. Then he asks Elijah what he was doing here, because there was not the place God wanted him to be. In the cave. How Elijah transits from a so powerful moment when there was fire coming out of the sky to a moment where he fears so much, tops and downs in our lives. How do we live that? A rainha de todas as virtudes é a constância. Não adianta a gente ser bom em algo e não sermos constantes. A fé tem que ser constante. Os hypes, né, nos levam a lugares altos, mas também para lugares baixos. E quando a gente está vivendo nos momentos baixos, nas nossas vidas, os vales, a forma como a gente se porta vai determinar como vai ser a nossa próxima estação. The king of all, another word, I'm not sure how to translate it, virtudes. Tradução. Yeah, I don't know how to translate that. Virtues, okay, virtues. So the queen of all virtues is consistency. It does not work for us to just, be good in something, but we are not consistent. Faith is consistent. The hype takes us to high places, but there will be also places there, down there. And when we are living those places down there in our lives, is the way we behave in front of them while you're living down there will determine how the next season in our lives will be. Bom lutador se prepara muito para a luta, mas depois dela ele descansa para a próxima. Quem está aqui hoje, quem está vendo o vídeo depois, você sabe quais lutas vocês têm vivido? Até bom lutador se cansa. É natural, gente, se cansar. A good fighter prepares a lot for one fight, but after the fight, he rests for the next one. Do you know in this group or whoever is watching the video afterwards, do you know which fights have you been living? Because even a good fighter gets tired. E Deus nos habilita alguns momentos gloriosos nas nossas vidas. Só que a gente tem que parar para descansar às vezes. E viver essas fases de restauração e recuperação. Agora, não pode viver descansando para sempre. Falamos sobre isso na célula passada ou na célula anterior. God enables us to live glorious times in our lives. And then we have to, of course, rest and live those phases of restoration and recovering. But it cannot last forever. We talked about it 1 or 2 weeks ago. We can rest, but the resting period cannot last forever. Vão existir temporadas em que a manifestação de Deus está operando milagres através de nós. Mas não vai ser sempre assim. E por algum motivo a gente pensa que a gente tem que estar sempre no holofote, sempre em alta performance, todos os dias da nossa vida. Mas pensar dessa forma acaba nos colocando no lugar de pressão, exigência, lugar que a gente às vezes não consegue suportar. There will be those seasons where God is doing miracles through us, but it will never be like that forever. And for that reason, sometimes, as God is doing so many miracles through our lives, we think,
We have to be on the spot, high performers, every day in our life. But then, that puts us in a place with a lot of pressure. And we demand from ourselves so much, we can't really deal with it. Aquilo em que fluíram naturalmente, aquilo que as pessoas fluem naturalmente não cansa elas. O que cansa é a expectativa em áreas que a gente não flui naturalmente. Those things which they just flow from us, it does not really exhaust us. What exhausts us is the expectations we create in some areas of our life where we don't really flow. Todo guerreiro sabe quando está cansado e matar um leão por dia é cansativo. Mas talvez a gente não foi criado para matar um leão por dia. Todos os dias. Every warrior knows when she or he is tired. Killing one lion per day is exhausting, but maybe we were not made to kill one lion per day, every day. E alguns de nós, pode ser que alguns de nós não estejam percebendo que há algo de errado quando aquilo que nos fazia relaxar não faz mais efeito. E que, na verdade, nosso estado é de exaustão, onde os nossos sentimentos nos traem. Coisas que amávamos fazer, a gente já não ama mais. Lugares que a gente gostava de estar, a gente já não quer mais estar lá. For now, some of us might be perceiving that there is something wrong with us, because something which would make us relax has no more effect. In reality, we feel exhausted. And that feeling, our feelings when we are exhausted, they betray us. Things we used to love, we don't love anymore. Places we'd like to be, we don't like anymore. Agora a gente consegue entender que Elias estava exausto. Perdão, ele começa a considerar coisas e falar coisas que nunca deveria ter sido falado. Ele estava mais do que cansado. Cansado se recupera, dormindo. Exaustão não. E quando a gente entra em ciclo de exaustão é que a nossa fé começa a ficar abalada. Now we can understand the lie was exhausted. He was even considering things that should not be told or considered. He was more than tired. He was exhausted, because when you are tired, you get some sleep and you're done. Exhaustion does not work that way. And when we are exhausted is when our faith becomes shaken. Somos feitos corpo, alma e espírito. A gente precisa cuidar dos três da mesma forma. Agora a gente precisa olhar. Agora a gente olha para o Elias, a gente vê ele exausto, porque é impossível estar em alta performance por anos, meses e dias. A gente precisa respirar. E quando a gente entra num complexo de super-heróis espirituais, talvez pior a situação, porque ninguém gosta de expor fraqueza. When we look at Elijah and see him exhausted, it's because it's impossible to be high-performing for years, months and days. We need to breathe. And when we get into the complex of, being superheroes, it only makes things worse. Nobody likes to expose their own weaknesses. Marcos 4, 37 e 38 diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Marcos 4, 37 to 38 says, and there was a strong wind and the waves were hitting the boat in a way that the boat was being filled with water. Jesus was sleeping on his, on the boat, on his pillow. Sempre antes de batalhas, a gente tem que descansar, estar reclusos, de forma que a gente está se preparando para performar e performar em alta performance. Before big battles, we need to rest and be, separated. As a preparation
for when we have to perform and with a high level of performance. Deus, mesmo que não sejamos como dias já fomos, Ele segue com a gente. Ele não tira de nós a unção. Elias desejou a morte, mas Deus tinha planos para ele. A gente tem que manter a calma. God, even if we are no longer who we have been, He's still with us. He doesn't take our blessing. Elijah wished to be dead, but God still had plans for him, so we have to just calm down. Elias se encontrava nesse estado porque deu ouvidos a uma palavra, aquilo se tornou grande na mente dele. Palavra de Jezabel, lembra? Manhã, nesse horário, se não tiver feito contigo, blá blá blá. Isso se torna uma coisa grande na cabeça dele. Quantas vezes a gente já passou por situações que a gente imagina coisas e elas sequer são verdadeiras, e elas sequer vão se tornar realidades, mas a gente transforma aquilo numa coisa grande. A gente transforma aquilo numa coisa grande nas nossas mentes. Deus nos avisa para tomar cuidado com os e se nas nossas vidas. Elijah was in that stage and emotional stage because he listened to a message from the queen. Remember that if I don't do for you tomorrow what I have done for them today, blah, blah, blah. So that thing became a big thing in his mind. And who has never been in that situation where we just imagine things? They haven't even happened. They're not true. They will not even become reality. But we get stuck with that, and that becomes something big in our minds. God is telling us, warning us, to be careful with the all if in our lives. And if. What if? 42 dias passaram até que Elias chega lá no Monte Sinai. Porque quando Deus deseja falar com a gente, Ele nos manda para lugares que a gente possa ouvir as coisas contrárias àquilo que criamos nos nossos corações. Eu vou repetir isso aqui, galera. Isso aqui é chave, tá? Isso aqui é chave. Quando Deus deseja falar conosco, Ele nos manda para lugares em que a gente possa ouvir coisas contrárias àquilo que criamos nos nossos corações e que não são a vontade dEle. E nos pergunta: o que vocês estão fazendo nessa caverna? 42 days passed until Elijah gets to Sinai. When God wants to speak to us, He sends us to places where we will listen to things that are in contrary to the things we have in our hearts. And that's key. I'm going to repeat it again. He sends us to places where we listen to things that are in contrary to the things that we have in our hearts. And those things that are not His wish. And then He asks, what are you doing in the cave? Cavernas não são feitas por pedras, pessoal. E aqui é importante a gente entender o significado espiritual dessa passagem. Pedras são fortalezas que a gente cria. Condições que a gente cria na nossa alma. Deus nos alimenta e nos traz até aqui para a gente pedir a morte e querer abandonar? Caves are not made out of stones. This is key to understand the spiritual meaning of this message. The fortress we create are the caves. The fortress we create in our soul. The conditions we create in our soul. God has not fed us and brought us till here for now we give up and wish to be dead. Come on. Deus sabia o motivo de Elias estar ali.
Mas a pergunta foi feita para que ele pudesse encontrar a resposta dentro de si mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado em colocar muita ênfase nos nossos inimigos, que às vezes sequer são nossos inimigos. Porque quem é nosso inimigo de verdade, ele primeiro é inimigo de Deus. Onde ele mesmo já tratou com esses inimigos lá na cruz. Mas o problema é que está dentro da gente. God obviously knew the reason why Elijah was there. But the question was made for Elijah to find the answer within him. We have to be careful in putting emphasis in the enemies that are not even our enemies. Firstly, they are enemies of God, and God has already taken care of them in the front of the cross. The problem is what is within us. Não é o que a gente faz que determina quem a gente é, e sim o que a gente pensa e o que a gente fala quando a gente está lá com a nossa cabeça no travesseiro às 2 da manhã. It's not what we do that determines what we are, but what we think, what we talk, when we have our heads in our pillows at 2 a.m. O problema não é o que Jezabel nos diz, e sim é o que nós dizemos a nós mesmos depois que a gente escutou ela. E muitas pessoas estão mal e ansiosas porque naquele momento escuro, onde está só nós e Deus, é que a gente dá ouvido para a gente mesmo. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. The problem is not what Jezebel said, is what we took with us. And a lot of people are feeling bad and anxious because in that moment, in the dark, where it's only us and God, we are telling ourselves something. Suponhamos que por algum motivo a gente não esteja vivendo na fase a fase que a gente está vivendo não seja exatamente o que a gente pensou que seria. Ou a fase que a gente está sendo proposto a viver não é exatamente o que a gente pensou que seria. Só que Deus sabe exatamente do que a gente precisa e Ele sabe exatamente do que a gente vai precisar. Let's suppose the phase in our lives we are living or we are being invited to live is not exactly what we thought it would be. But God knows exactly what we need and that what we are going to need. É por isso que Paulo diz que as nossas armas não são humanas, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, cavernas, lugares onde a gente se meteu por achismo. Essas armas vêm para destruir todo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra aquilo que Deus diz que somos. That's why Paul says that our weapons are not humans. They are spirituals and powerful in God. No. To destroy fortress, caves. Tá, então tá, peraí, deixa eu falar pra ele. Obrigada, beijo, tchau. A Keila disse que já caiu fazer alguns minutos a reunião que tu... E ela perguntou se tu tinha percebido, eu disse, acho que não. Mamãe. Que, meu amor? Por que tu não bota roupa no meu? Ó. Obrigada, meu. Bom dia. Ai, que cueca bonita. Depois tu vai ter que... Vamos lá. Não, manda aviso. Não. O que eu já vou resolver? É 1 hora o negócio?
Foi mal aí, pessoal. Caiu o link. Não tinha percebido. Eu não tava com a tela do link aberto. Agradece a Keila. Obrigado aí, Keila, por avisar. O Breno também mandou mensagem, eu acho, aí no grupo, né? Eu nem vi, eu só vi aquela ligando. Vamos lá. Faltando a Tânia e o Dedé. Esperar um minutinho pra ver se eles conseguem entrar. Desculpa aí, galera. Não vi que o link caiu. O Breno botou 11h06, então, tipo, pelo menos uns... Qual foi a última parte que vocês ouviram ali? Ih, Foi retomada ali? lembrei aquela parte aqui pra ver se estavam prestando atenção. Qual foi a última parte que vocês escutaram? Oi, meu amor. Como? E o Breno caiu agora. E a Ju e o Breno caíram. Já escovou os dentes? Ótimo. Só enquanto a gente espera um pouquinho ver se o Bruno e a Ju voltam, qual foi a última Bruno? parte que vocês escutaram? Breno? Falando tudo errado, desculpa, tô cansado. A Ju e o Breno. Ju? A Ju também. Acho que foi mal, agora eu que caí. Tá. Qual foi a última parte que vocês escutaram, Breno? Então, eu escutei a última parte que muitas vezes a gente tá dentro da caverna, a gente não quer sair, a gente se sente exausto. Tá. Tô jogando. Não, tu vai jogar. Beleza. Não. Posso escolher qualquer jogo, né? Tu não baixou nada. Esse aqui tá bom, né? Então, a gente vê Elias para aquele momento, né? A gente vê que ele está exausto. E isso porque é impossível estar em alta performance por anos, né? Meses, dias, a gente precisa respirar, né? E se a gente entrar nesse complexo achando que a gente é super-herói, a gente só faz as coisas piorarem, né? E aí, ninguém gosta de expor as próprias fraquezas. Então, lá em Marcos 4, 37 a 38, diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça no travesseiro. Então, ele mostra que Jesus estava se preparando, né? Descansando para uma batalha, para ele, então depois do descanso, performar. Mas assim como Jesus não ficou dormindo o tempo todo, a gente também não pode ficar na caverna o tempo todo. So we are talking about the moment we see Eli was exhausted because it's impossible to high perform the whole time. For years, months, days, we need to breathe and rest. And if we try to be the superheroes, and because we do not like to expose our weaknesses, it only makes things worse. And then we read in Marcus that there was this strong wind and the waves were covering the boat, and Jesus was sleeping, being prepared for the battle. So we have to be prepared. We can't stay in the cave or sleeping the whole time. There will be the time we are going to be called for the battle, and then we can high perform. Então, Deus, ele não quer que a gente, mesmo se a gente não for mais quem a gente já foi um dia, ele está com a gente ainda. Ele não tirou de nós a nossa unção. Elias desejou a morte, mas Deus tinha planos para ele. A gente só tem que manter a calma. So, besides we may not be who we have been or we were one day, God is still with us. He hasn't taken our blessing. Elijah wished to be dead, but God had plans for him. So we should simply calm down. Elias se encontrava no estado porque ele deu ouvidos a uma palavra de Jezabel, aquilo que Jezabel tinha falado. Lembra? Se eu não fizer contigo que vocês amanhã
nesse horário, se não fizer contigo o que você fez com meus profetas hoje, blá blá blá, aquilo se torna grande na mente dele. Quantas vezes a gente passou por situações que a gente imagina coisas que elas sequer vão ser verdadeiras, elas sequer vão se tornar realidade. Deus nos avisa para tomarmos cuidado com os e se nas nossas vidas. Eli was in that state because he listened to that message from Jezebel, you remember, if tomorrow I haven't done to you what I have done today with my guys and so on, that became a big thing in his mind. And many times we have been in a situation where we imagine things that don't even will one day become reality, and that becomes something in our lives. So God is warning us to be careful with the what if in our lives. 42 dias se passam, Elias chega lá no Monte Sinai, né? Então, quando Deus quer falar conosco, Ele nos manda para lugares que a gente possa ouvir coisas contrárias àquilo que a gente cria nos nossos corações, porque não são da sua vontade. E Ele nos pergunta, o que está fazendo na caverna? So, 42 days passed, and Elias gets to the Sinai. And then, this is when God speaks to us, because He sends us to places where we can listen to things that are in contrary to the things we created in our hearts, and they're not His wish. And then He asks, what are you doing in the cave? Cavernas não são feitas de pedras, cavernas são fortalezas que a gente cria dentro da nossa alma. Caves are not made out of stone. They are a fortress we create in our own soul. Deus nos alimentou e trouxe até aqui para a gente pedir a morte, a gente querer abandonar. God hasn't fed us and brought us still here, for now we give up and wish to be dead. Deus obviamente sabia o motivo de Elias estar ali, mas a pergunta foi feita para que ele encontrasse a resposta dentro de si mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado em colocar ênfase nos inimigos que sequer são nossos inimigos, porque aquele que é nosso inimigo, ele é primeiramente inimigo de Deus, Deus já tratou deles lá na cruz. Mas o problema é aquilo que a gente alimenta dentro da gente. God obviously knew the reason was why Elijah was there, but the question was made for Elijah to find the answer within him. We have to be careful in putting emphasis in our enemies that even or eventually are not even our enemies. Because firstly, if they are our enemies, God has taken care of them with a cross. The problem is what we create within us. Não é o que a gente faz que determina quem a gente é. É o que a gente pensa, o que a gente fala, lá às 2 horas da manhã quando a gente está deitado. It's not what we do that determine what we are, but what we think, what we say when our heads are laying in our pillows at 2 a.m. O problema não é que o Jezabel diz. O problema é que a gente fala para a gente mesmo depois de escutar ela. The problem is not what Jezebel says. The problem is what we tell ourselves after we listen to her. E muitas pessoas estão mal e ansiosas porque naquele momento escuro, naquele momento que está só com Deus, essas coisas ficam na mente. And there is a lot of people that are feeling bad and anxious because in the dark, when it's only us and God, those things get stuck in our minds. Vamos supor que por algum motivo a fase que a gente está vivendo não seja exatamente o que a gente precisa passar, que a gente pensou que ia passar. A gente não pode esquecer que Deus sabe o que a gente precisa e o que a gente vai precisar. Let's suppose we are not living through the phase which we wished, we thought we'd be living. But let me tell you this, God knows exactly what we are going through, what we need and what we are going to need. É por isso que Paulo diz que as nossas armas não são humanas, mas são espirituais, são poderosas de Deus para destruir fortaleza, destruir caverna, lugares onde a gente se colocou por achismo. That's why Paul is telling us our weapons are not humans. They are spirituals and powerful in God to destroy the fortress, the caves, the places we put ourselves because of our, thinking. Like, I think this, I think that, and then I put myself in that place. Essas armas vêm para destruir todo o argumento e toda a pretensão que se levanta contra aquilo que Deus diz que nós somos. Those weapons, they come to destroy all arguments
and pretension that raises against everything God says we are. Quando Deus vem falando para nos fazer pergunta, é porque ele quer arrancar a verdade que ele quer implantar em gente. Olha que interessante isso. Quando Deus vem nos fazer perguntas, é porque ele quer arrancar de nós verdades que ele quer implantar em nós. Mas é uma verdade que foi escondida, uma verdade que deu lugar para aqueles pensamentos por coisas que a gente ouviu, por coisas que a gente foi confrontado, e ao invés de escutar a voz de Deus, a gente escuta para aquilo. Então Deus quer tirar isso de cena, quer expor a verdade e plantar essa verdade nos nossos corações, nos nossos corações. When God is asking us questions, it's because He wants to, take from us the truth. The truth, yeah. Because when we get stuck with all those things we keep thinking when we feel confronted or we are going through something we didn't wish, He wants to clean that up to make sure that the truth is free, and then He seeds the truth in our hearts. Quando vem para desfazer argumentos que implantam nos nossos corações, que eventualmente não vão vir através de cultos, de adorações, mas no silêncio da brisa, no lugar quieto, onde Ele nos encontra e nos tira da caverna. This is when He comes to dismantle arguments that we seed in our hearts. May not be when we go to the service or when we worship, but in the silence of the breeze, a quiet place. This is when He finds us and takes us from the cave. Para finalizar, galera, a verdadeira mudança não acontece no barulho do culto, mas no lugar secreto, onde a gente começa a falar para a gente mesmo aquilo que Deus pensa a nosso respeito. The real change does not happen in the noise of the service, but in that secret place where we tell ourselves what we know God think about ourselves. Tem pessoas vendo mentiras que elas mesmas criaram no coração. Tem pessoas vivendo mentiras que elas mesmas criaram no coração. Mas se confrontarem a voz do espírito maligno de Jezabel, que não vem só para nos fazer cair em pecado sexual, mas sim para nos impedir de ver o profético de Deus que está no céu, e nos apropriamos disso. Isso determina como a gente vai viver a próxima estação das nossas vidas. Vou explicar mais uma vez. A gente acaba vivendo coisas que a gente coloca no nosso coração. Só que se a gente confrontar isso, a gente pode entrar para viver o profético de Deus e nos apropriar disso. E isso vai determinar como a gente vai viver as próximas estações das nossas vidas, ou a próxima estação. There are people living the lies or other things themselves put in their hearts. So we have to confront this evil from Jezebel that is not only about sexual sin, but they are here to prevent us from living what God has determined for us. If we understand it, then we can appropriate ourselves and live according to God's wish the next season in our lives. Ele ainda tem planos para nós. Tudo que a gente precisa fazer é escutar a voz dele. He still has plans for us. All we need to do is listen to His voice. Amém, galera?